A Igreja Metodista tem o prazer de abençoar a sua vida com essa mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um dos nossos cultos. Abra seu coração para o que Deus tem para falar contigo. Ele te ama. Igreja Metodista, lugar de gente feliz. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 22. Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus que está aí nesse texto, no Antigo Testamento. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Em reverência à palavra do Senhor, então nos coloquemos em pé. Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua casa, a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Juntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Amém? Feche os seus olhos. Antes de nós refletirmos sobre essa palavra, nós vamos ter mais um tempo de oração. Eu quero orar com você, nós vamos fazer um clamor agora. Nós estamos na 4ª semana que tem acontecido nessa cidade, as casas de paz. Não só nessa cidade, Vera Cruz também tem casas de paz acontecendo. É um movimento silencioso, que não faz barulho, mas está acontecendo. Muitas vidas estão sendo tocadas pelo Senhor. Muitas vidas estão sendo tocadas pelo Senhor. São aproximadamente 16, 17 casas que estão recebendo da palavra. Eu ainda não sei quantas pessoas são, mas eu acredito que é muito mais que 50 pessoas. E agora eu quero desafiar a igreja nesse momento, a nós estarmos fazendo um tempo de intercessão por esses grupos. Um tempo de oração. Nós vamos orar por cada família dessa. Você não sabe quais são as famílias talvez, mas você vai colocar: Senhor, eu quero orar por essas vidas. A igreja precisa clamar para que essas vidas também tenham um encontro com Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e você concordasse comigo em oração. Concordar em oração é você, quando você está escutando a oração, você está falando: Senhor, amém, eu creio nisso, Deus. Deus, eu também quero que isso aconteça. Isso é concordar em oração. Você fala: Deus, toca mesmo aquelas vidas. A igreja precisa clamar. Vamos clamar então, erguer nossas vozes em oração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, Pai, entrar, Senhor Deus, numa batalha espiritual. Nós queremos neste momento interceder, Senhor, também por cada missionário, por cada missionária que está indo nas casas, abençoando famílias, abençoando jovens, crianças, adultos. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar tocando agora com o Teu Espírito Santo. Meu Deus, vai agindo, Senhor Deus, vai tocando, impactando. Eu quero clamar neste momento, Deus querido, que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, de uma maneira, Senhor Deus, que nós não venhamos a planejar, mas da maneira que o Senhor deseja. Toca essas vidas, Senhor Deus, converta essas vidas. Cura, Senhor Deus, nessa semana que vai entrar. Traz cura, Senhor, tantos pedidos que estão sendo colocados na Tua presença. Traz cura, Deus, traz libertação, traz transformação, traz renovação. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer tudo novo nessas famílias. Tantas famílias que estão destituídas, tantas famílias, Pai, que estão à beira de um precipício, tantos jovens, Pai, desiludidos. Mas eu quero clamar neste momento: Espírito Santo de Deus, visita essas vidas, traz cura e restauração. Nós entramos nesse momento em intercessão por essas vidas e clamamos, Pai, que todo principado, toda potestade, todo poder das trevas venha ser destronado em nome de Jesus. Liberta, Senhor, de vícios, liberta, Senhor, cura de enfermidades, em nome de Jesus. Nós declaramos sobre essas casas que o Senhor é o Senhor daquelas casas, é o Rei daquelas casas, é o Salvador daquelas vidas, e nós vamos ver todas elas Te servindo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala conosco, Senhor, neste momento da palavra. Ministra o nosso coração.
Que nós possamos neste momento sermos confrontados pelo Senhor, sermos ensinados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre Davi, né? O rei Davi, esse jovem que foi escolhido por Deus. Davi, ele recebeu um chamado de Deus. Davi recebeu sobre a vida dele um chamado. Pensa num jovem, né? Acredita aí na faixa de uns 10 a 18 anos mais ou menos, um jovem mesmo, que foi escolhido por Deus, ainda uma criança, para ser um rei. Já pensou nisso? Você também é escolhido por Deus. Você também está aqui hoje porque você é escolhido por Deus. Amém? Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Deus te chamou. Deus tinha chamado, na verdade, a Saul, o rei Saul, né? Um homem que, diz a palavra, que era um homem alto, forte, de uma família bem estruturada, uma família reconhecida de Israel. Só que esse homem tomou conta do trono de Israel, mas o orgulho também tomou conta dele. O orgulho, a arrogância, a precipitação, passou a não depender mais de Deus, passou a não respeitar mais o profeta Samuel, e esse homem então foi destituído por Deus. Ele continuou ocupando o trono, mas diante de Deus, Deus já não reconhecia o reinado dele. E aí ele escolhe da casa de Jessé, da descendência, né, quem ministrou as casas de paz essa semana, da descendência de Raabe, uma prostituta, que foi transformada por Deus. Escolhe então um menino, um pastor de ovelhas. No dia que o profeta foi escolher o rei na casa de Jessé, Davi nem lá estava, porque o pai falava assim: esse é muito pequenininho, esse aí não vai ser escolhido. Eu tenho outros filhos que são mais fortes, são guerreiros. E Deus, através do profeta Samuel, fala assim: olha, o rei é dessa casa, mas ele não está aqui. Você tem mais algum filho, Jessé? Jessé fala: eu tenho, mas é muito jovem, é um moço ainda, ele está cuidando das ovelhas. E aí então, Deus nos ensina algo tão precioso. 1 Samuel, capítulo 16, se você voltar um pouquinho, você vai ver esse versículo. O versículo 7, olha só que lindo. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha que ensinamento. Deus nos escolhe não porque nós somos os melhores. Deus nos escolhe porque nós nos colocamos à disposição dele. E esse rapaz, esse jovem escolhido, foi ungido rei. Recebeu a promessa de ser um rei. Mas ele não se tornou rei de uma hora para outra. Não ocupou aquele trono de uma hora para outra. Saul continuou sendo rei. Só que agora Davi tinha que ocupar, conquistar aquele lugar, aquele trono. Você foi escolhido, mas não está pronto ainda. Você ainda tem um caminho para andar. Nós temos um caminho para andar. Nós temos um trecho ainda para andar. Nós não podemos parar. Amém? Diga para o teu irmão aí, fala assim: você não pode parar. Davi então tem a primeira experiência dele como ungido como rei. Ele, diante de uma guerra com os filisteus, ele nem era soldado do rei Saul. Ele vai levar comida para os seus irmãos no campo de batalha. E vê um homem desafiando todo o exército de Israel. Golias, né? Quem já ouviu a história de Golias? E vamos resolver a batalha então entre dois homens. Golias fala assim: ó, qualquer um aí que queira me enfrentar, aquele que ganhar, ganhou a batalha. Era um homem poderoso, era um grande guerreiro. Né? A Bíblia chega a dizer que ele era um gigante, né? De tão grande que o homem era. E todo mundo com medo desse homem. Todos os soldados de Israel. Quando Davi chega para trazer a marmitinha dos irmãos, olha aquelas afrontas e fala: mas não pode um negócio desse. Cadê os homens desse lugar? Cadê os soldados, os guerreiros? Rei Saul, você não pode fazer nada de respeito a isso. E Davi vai falar assim: eu vou enfrentar esse homem.
É tão engraçado essa parte. É uma comédia mesmo essa parte, porque diz que Saul resolveu então dar a armadura dele. Eu coloco a minha armadura, porque desse jeito, que essa marmitinha na mão, você não vai conseguir enfrentar esse soldado. Mas a armadura ficou frouxa. Olha só. A armadura do rei Saul ficou larga demais. Ficou desengonçado. Né? Não dava nem para lutar, nem para se mexer. Davi abandona a armadura. Pega algumas pedrinhas do chão. O bichão era bom de estilingue, viu? De espada. Né? Ele já tinha matado um urso, um leão, né? Cuidando das ovelhas, cuidando do seu rebanho. E Davi então derrota Golias. Davi passa a ser então reconhecido. O povo aclama Davi, aquele jovem passa a ser aclamado pelo povo. Se tornou um grande soldado. Só que daí, com o passar do tempo, ele começou a ser odiado por Saul. Porque daí ele começou a ser muito mais do que Saul. Olha só as promessas de Deus se cumprindo na vida de Davi. Tem cristãos que começam a vir para a igreja e já começam a se sentir a última bolacha do pacote. Né? Já acha que sabe de tudo. Né? Sabe mais que todo mundo. Acha que está no caminho, é o mais inteligente de todo mundo. Né? E as coisas não funcionam assim. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, Deus não vê dessa forma. Davi então passa a ser perseguido. Resumindo a história de Davi, depois de aproximadamente 15 anos ele se tornou rei em Israel. Do chamado dele, passou-se praticamente 15 anos. 15 anos. Você não precisa ter pressa. Você tem que ter dependência de Deus. Pressa você não precisa. Eu lembro quando eu recebi o chamado de Deus para a gente ir para a obra de Deus. Eu tinha mais ou menos 2 anos que eu estava na igreja, um jovem. Eu não tinha nem 18 anos ainda. E eu cheguei para nossa pastora na época, falei, pastora, temos um chamado. Mas meu filho, será que é desse jeito e tal? Eu falei, mas pastora, é urgente. Eu não posso esperar. Graças a Deus que Deus estava nesse chamado, né? E Deus confirmou no coração dela. Mas eu lembro que no meu coração tinha uma grande pressa. Hoje eu vejo que era falta de sabedoria, na verdade. Não precisava de toda aquela pressa. Não precisava de toda aquela ansiedade, aquela afobação. Eu preciso saber, conhecer a Bíblia tudo em uma semana. Mas o cara nem lê, né? Tem gente que é assim. Pastor, eu queria tanto saber mais da Bíblia. Eu acho que eu vou entrar num curso. Daí você pergunta para você, mas você lê a Bíblia? Não, eu não estou lendo ainda. Mas eu acho que se eu entrar no curso eu vou aprender. Não tem como. Isso aí você tem que começar a ler. Faz um propósito. Se você ler 3 capítulos por dia, durante 1 ano você vai ler a Bíblia toda. Se você aumentar, então, ler 6 capítulos por dia, você vai ler em 6 meses, certo? Se você dobrar a dose, quem sabe aí nos 3 meses você conseguiu ler pelo menos uma vez a Bíblia. E assim, você não pode parar. Não é só ler uma vez e falar assim, agora eu conheço a Bíblia. Pronto, você começou. É igual a criança que começa a andar e acha que já está podendo. Calma, filho, tem muito tombo para cair ainda. Tem muito joelho ralado pela frente ainda. Davi, então, com medo, se refugiou. Davi começou a ser perseguido, presta atenção. E ele se refugiou numa caverna. Se retirou, é o que diz no primeiro versículo que a gente leu. Ele se retirou, se refugiou numa caverna, chamada Caverna de Adulão. É interessante perceber que Adulão, essa caverna tem um significado muito profundo. Tem um significado, é um lugar de refúgio. Essa caverna é como se fosse a igreja. A igreja para nós é um lugar de refúgio. A igreja, essa congregação, esse local onde nós nos unimos em oração, onde nós nos fortalecemos, é um lugar de refúgio. É onde aqui nós nos fortalecemos, é onde aqui nós nos livramos, repreendemos e anulamos todo ataque do inimigo contra as nossas vidas. Eu sei que você sai daqui no domingo, por exemplo, sai mais fortalecido. Né? Às vezes fico pensando nas mães que ficam lá atrás, a gente conversa bastante sobre isso. Às vezes elas não conseguem ouvir toda a palavra, mas às vezes passou aqui uma música que elas louvam junto com todos aqui. Ó. Deus já fortalece, Deus já abençoa.
E você tem a oportunidade de ficar aqui, tem muito mais, né? A gente sai daqui realmente um super-homem. E a gente precisa manter essa força. A igreja é um lugar de refúgio. A igreja é um lugar onde o inimigo não pode nos tocar. Por isso que nós precisamos ser fiéis. Né? Quando a gente usa esse termo, né? Ah, tem fiéis na igreja. Quantos fiéis tem lá na igreja? Porque aqui nós precisamos ser fiel. Davi permaneceu nessa caverna. Toda a família dele se refugiou nessa caverna. Aqui é um lugar não só para você, mas para toda a sua família. É um lugar onde você aprende, você é ensinado, você é admoestado, né, exortado, você é corrigido, você muda de vida. E aí não só na igreja, mas a igreja nas casas, a célula, onde você é muito abençoado, onde você se fortalece ainda mais. Tem pessoas que dizem sempre para mim isso: pastor, se eu falto na célula, aquela semana já não é mais a mesma. Pastor, se eu falto no culto, às vezes acontece, aquela semana minha não é mais a mesma. Eu sinto a falta. E é claro que nós sentimos falta. Porque aqui a presença de Deus se manifesta. Né? Às vezes acontece, né? Já aconteceu comigo. Com você talvez você se identifique nessa hora. Às vezes você, casado, né? Esposa, esposo. Eu sei que às vezes os casais dessa igreja às vezes não discutem, né? Nessa cidade eu não vejo muito pessoal se desentendendo, os casais se desentendendo. Mas você antes de sair da igreja, pronto, brigou. De repente seu time perdeu, da esposa ganhou, você ficou chateado e ela veio tirando sarro de você, você já ficou brabo. Veio para a igreja, falou, não vou para a igreja não. Também não vou brigar, se é para ir para a igreja brigado, eu não vou. Já ouviu isso ou não? Quem já ouviu isso? Com certeza aqui ninguém, né? Mas você deve conhecer algum parente seu. Pelo menos você conhece o pastor já aconteceu isso, comigo já aconteceu. Então você quer saber? Não vou para a igreja mais também. Né? O tempo que eu congregava, eu não vou também. Vou lá para ficar brigado? Eu vou lá para adorar a Deus, mas agora como que eu vou adorar? Brabo desse jeito? Aí eu nunca vi. É claro que se você resolver ficar em casa e assistir o Fantástico, você vai continuar brigado, você vai dormir brigado, você vai acordar com raiva, né? Você vai ter aquela semana, né, que o diabo gosta. Só que se você vem para a igreja, mesmo brigado, eu nunca vi um casal chegar brigado na igreja e sair brigado. O Senhor, o Espírito Santo está aqui. O Senhor começa a constranger. Eu me lembro, vou usar meu exemplo, né, que vocês não acontece isso. Está na igreja lá, adorando, brabo, falando, Senhor Jesus, como que eu vou te adorar desse jeito, Deus? E Deus começa a constranger nosso coração. Daqui a pouco você vai se aproximando um pouquinho mais. Esposa também, você já pega na mão, dá aquela balançadinha, daqui a pouco você abraça. Você fala assim, me perdoa. Foi eu que errei. Né? É ou não é? Sai da igreja faceiro, feliz. Ô, beleza, vamos jantar. Vamos ficar junto agora. E para os casados, a melhor coisa da briga é a reconciliação. É ou não é? O melhor da briga é a reconciliação. Pelo menos tem alguma coisa boa de brigar, né? Se reconciliar. A igreja é lugar de refúgio. Não pense que você não merece estar aqui. Você precisa estar aqui. Você deve estar aqui. Davi foi para um lugar de refúgio. Davi foi num lugar onde ele se refugiou, se guardou. Quem que ele encontrou lá? Olha só o versículo 2. Ajuntaram-se a ele, olha quem as pessoas que estavam no refúgio. Todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefes deles. E eram com ele uns 400 homens. Olha, não é pouca gente não. Já pensou? Que tristeza que estava naquela caverna quando Davi chegou. Um falando assim, como que eu vou pagar minha dívida? Estou fugido porque o cara falou que vai me matar. O outro preocupado, falando assim, olha, eu estou angustiado, perdi minhas coisas, meus bens. Aconteceu isso e isso comigo. Graças a Deus que tem esse lugar de refúgio.
E graças a Deus, porque nesse lugar de refúgio é que o Senhor habita. Amém? Olha só a oração de Davi. Davi, então, nesse tempo de refúgio, ele escreveu algumas orações, alguns salmos. Olha o Salmo 56, versículo 13. Presta atenção, eu vou ler para você. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Olha o Salmo 142, versículo 4. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Davi está ali, ó, angustiado, igual esses homens. Davi está ali, naquele clima, Senhor, clamando e clamando. Às vezes você vem à igreja assim. E o interessante, o mais bonito desse texto desse lugar, Deus levanta o que eles chamam os valentes de Davi. Ó, os valentes, os guerreiros de Davi. Homens que eram poucos, mas que dominavam uma cidade. Homens que eram muito, muito preciosos. Que o mundo olhava e falava assim, isso daí não dá para nada. Mas Davi olhou para eles e falou assim, o Espírito Santo deve ter confrontado Davi, né? Davi, para de se lamentar, rapaz, se levanta, te ungi rei. Se levanta, você é escolhido. Deus olha para a gente às vezes e fala assim, ó, para de frescura, se levanta, para de ser dodói, vai e faz alguma coisa. Você é um embaixador, você é escolhido, você é filho do rei. Você não é qualquer pessoa. E você pode dizer isso aí para você mesmo e bater no peito, você não é qualquer pessoa. Você é escolhido por Deus. Você pode estar passando perseguição, você pode estar sendo oprimido, você pode estar endividado, você pode estar amargurado de espírito, mas Deus te escolheu. E a palavra de Deus traz algo para nós, na 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Diz assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Forte isso, né? Não quer dizer que você não é inteligente, não quer dizer que você é um ignorante, não é isso que o texto está dizendo. Deus está dizendo que aquelas pessoas que se colocam em humildade na presença dEle, Deus levanta e exalta. Deus usa. Deus não pode usar um arrogante, uma pessoa que se sente demais, não tem como. Os dias que eu mais me senti usado na presença de Deus, era o dia que eu me sentia mais fraco diante de Deus. Isso é algo que não tem explicação. Os dias que eu estava falando, Senhor, hoje, o que o Senhor tem para fazer através da minha vida? Foi o dia que Deus mais me usou. E também aqueles dias que às vezes a gente está se sentindo um super-herói, é o dia que Deus não te usa. Deus fala, eu não vou usar você, porque senão a glória vai ser para você e não vai ser minha. Se você continuar lendo 1 Coríntios, capítulo 1, no final vai dizer assim, ó, por que Deus faz isso? Por que Deus escolhe as coisas fracas do mundo? Para envergonhar as fortes, para que se a gente tiver que se gloriar em alguma coisa, a gente vai se gloriar no Senhor. Né? Davi estava sendo feito um rei. Ele foi ungido rei, mas ele estava sendo trabalhado, formado um rei. E Deus estava formando em Davi o caráter dele. Deus estava trabalhando um homem humilde. Um homem que Deus disse, esse é o homem segundo o meu coração. Quando eu estou dizendo homem, é homem e mulher, tá? É você também, as mulheres que estão aqui. Deus está pegando você a cada dia que você busca Deus. Aqueles dias que você parece que não acrescentou nada. Você lembra o que você almoçou no dia 22 de agosto? Você não lembra o que você comeu? Claro que não. Mas aquele dia, aquela comida foi muito importante para você. Naquele dia foi o que te sustentou. Foi ou não foi? Mesmo que seja o arroz, o feijão e o zoião, mas te sustentou. É ou não é? Talvez você fala assim, às vezes tem vezes que você vem na igreja e fala, puxa, hoje parece que não foi aquele churrasco para você.
Mas foi arroz, feijão e zoião. Você precisa disso. Você precisa, não? Você não precisa de churrasco toda vez, você precisa de um convencional também. Você precisa, talvez você ache assim, eu vou parar de ir na igreja porque eu não me lembro nem o que foi pregado semana passada. Vou dar uma dica para você, se você não lembra, entra no site da igreja, é só ouvir a pregação, está lá. Mas se você também não lembra, não importa. O importante é que naquele dia, aquele alimento foi necessário para você. Está me entendendo? Davi pegou aqueles homens que estavam em situações complicadas. Deus o colocou como rei, falou, você quer ser rei? Você é o rei, eu vou colocar você como rei desse povo aqui primeiro, Davi. Imagine que a galera não era fácil, não era um povo fácil. E Davi começou a governar aqueles homens, 400 homens, depois se tornaram 600 homens. E com esse exército, Davi salvou e conquistou a Israel. Você, meu irmão, é escolhido por Deus. Você está aqui nessa igreja e não é em vão. A cada dia, Deus está formando em você o caráter dele. E Deus vai te usar, porque uma pessoa, um participante é uma coisa. Agora, uma pessoa que se dispõe a Deus, a ser usada na mão de Deus, vale por 10, por 20, por 30, por 100 pessoas. É ou não é? Uma pessoa que se dispõe a ter o caráter tratado e trabalhado, essa pessoa vai valer por muitas outras. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão buscando a Deus, mas preferem assim, eu já ouvi isso, eu estou falando que eu já ouvi. Eu preferi em igrejas grandes. Mas por quê? Não, eu me sinto melhor, igreja grande, assim, igreja maior. Por quê? Eu sei por quê. Porque você vai lá, você fica escondido, ninguém te vê. Lá você não precisa mudar de vida. Você vai lá, pega a tua bênção e sai. É ou não é? Talvez você não cria relacionamentos. Você continua agindo da maneira sem vergonha que você age. Você continua sendo uma pessoa procedimento errado. Né? Vai lá, recebe a tua bênção e pronto. Agora, quando você busca Deus de verdade, você se compromete com Deus, Deus ele começa a trabalhar na tua vida. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai transformar teu caráter. Ele vai tirar coisas de você. Não dá para servir a Deus e continuar roubando. Você pode se entregar para Deus sendo um ladrão, mas não dá para continuar sendo um ladrão. Não dá para continuar sendo uma pessoa que trai as outras. Um adúltero, uma pessoa que se prostitui, não dá. Você pode se entregar a Deus sendo assim, mas Deus vai trabalhar na tua vida, vai forjar o seu caráter. Amém? Aí as pessoas evitam, então, lugares que tem que trabalhar o caráter. E acha melhor ir para lugares que fica meio desconhecido, escondido. Né? Se esconde de Deus. Mas nós não somos assim. Nem você é assim. Porque você tem lutado e se esforçado, tem estado aqui para Deus mudar e transformar a sua vida. E não só a sua vida. Para Deus transformar todo o seu entorno, todas as pessoas que estão ao seu redor, através da sua vida, Deus vai transformar a tua família, teus amigos, teus parentes, vai mudar a história da sua vida. Voltamos mais uma vez para Raabe. Você pode ler depois a história de Raabe, Josué capítulo 2. Raabe, uma prostituta, mas que tomou uma decisão na vida dela e seguiu essa decisão. Através dessa decisão, Raabe teve a vida dela transformada. Meus irmãos, esses homens aqui, esses que se tornaram valentes, Davi, eles tiveram que tomar uma decisão e permanecer na decisão deles. Lutar pela decisão deles. Nós precisamos nos unir e nós precisamos lutar juntos. Segura firme na mão da pessoa que está do seu lado assim. Diz para ela, eu preciso que você me fortaleça também. Isso é tão sério, essa tomada de decisão é tão séria, que em Mateus capítulo 10, Jesus vai nos dizer o seguinte, versículo 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Palavra dura, né? Que palavra forte. Puxa, eu pensei que servir Jesus ia ser mamão com açúcar, né? Que ia só bênção, bênção. Não é essa bênção, é bênção, mas você tem que se posicionar.
Está dizendo, esse aqui é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Você não pode ter nada na sua vida que você ame mais. Não pode haver nada na sua vida que você ame mais. Se você falar assim, olha, eu queria tanto servir a Deus, mas eu não posso porque, puxa, eu vou desagradar meu esposo, eu vou desagradar minha esposa, eu vou desagradar meu filho, eu vou desagradar quem seja, eu vou desagradar meu chefe. A Bíblia diz que você não serve para ser um discípulo. Jesus, ele renunciou tudo por você. Deus renunciou a glória dele para vir aqui nos salvar. Então Deus não tem como metade. Deus não lidar com pessoas parciais. A nossa decisão com Deus deve ser firme. Se Deus renunciou tudo, nós não podemos renunciar a metade. Nós não servimos para ser discípulo. Nós não servimos para ser um cristão. Davi precisou renunciar tudo. Davi saiu até da casa dele. E aprenda esse segredo. Se você se posicionar, Deus vai te honrar. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou perder o amor das pessoas que estão do meu lado. Fica tranquilo, você vai enfrentar algumas lutas, mas perder essas pessoas vocês não vão. Deus vai transformar essas vidas, pelo contrário. Deus vai transformar o coração desse pai, dessa mãe, desse esposo, esposa, de quem seja, do seu patrão, vai transformar. Agora, se você não se posicionar, não vai. Vai continuar no meio morto ou meio vivo, né? No mais ou menos. Nós precisamos, então, ter uma atitude. Lucas capítulo 9, versículo 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto do reino de Deus. Olha, você está no reino de Deus. Você tem um presente maravilhoso que é a salvação. Se você morrer hoje, você vai morar no céu. Só que se você renunciar a esse amor, se você não quiser esse amor, você pode continuar vivendo a tua vida do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Só que para o céu você não vai. Quero colocar um vídeo engraçado para você ver. Né? Que isso aí é a realidade de muitos lugares, de muitas pessoas. Presta atenção nesse vídeo. Então, no que eu posso te ajudar? O que você está precisando? Então, pastor, é que eu vim esse domingo aqui na igreja, eu gostei bastante, eu gostei da palavra, eu gostei do louvor, e eu tô querendo ficar aqui nessa igreja. Então seja bem-vinda, pode se sentir até da família já. Obrigada, pastor, mas antes eu tenho umas perguntas, porque você sabe, né, tem algumas igrejas que são muito burocráticas, e antes eu tenho umas perguntas pra fazer. Por exemplo, eu gosto de uma dramaturgia, uma trama, um romance, novela, eu posso assistir aqui? Se você quiser, pode. Ah, legal. E, por exemplo, eu não sou muito de ficar em casa, sabe? Eu gosto de sair com os amigos, pra uma festa. E, por exemplo, pra balada. Não tem problema, né? Não, que isso. E em relação ao namoro? Porque eu passei por umas igrejas que o namoro era sério, namoro pra casar. E aqui, eu preciso namorar com compromisso? Não, pô. Casa não. E beber, fumar, não tem problema não, né? Beber, fumar? Pode. E obedecer os pais. Eles nem são da igreja. Não, precisa não. Falta no culto de vez em quando. De vez em quando? Não, falta quando você quiser. Nossa, pastor, gostei muito dessa igreja, mas eu sei que todo lugar tem regra. E aqui, eu estando nessa igreja, o que eu não posso fazer? Com esse pensamento que você tem? Isso. Ir pro céu. Que? O senhor mesmo disse que eu podia fazer essas coisas. Tá na Bíblia, é só você ver lá. 1 Coríntios 6,12. Coríntios? Tem isso na Bíblia? Isso aqui, ó. 1 Coríntios 6,12. Lê aqui pra mim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É assim, né? Você pode participar de um movimento, ir numa igreja e fazer o que você quiser, ser abençoado, mas isso não quer dizer que você vai para o céu. Para ir para o céu você precisa se posicionar. Você está entendendo que é muito mais do que você participar de um local? Valentes foram levantados, mas esses valentes foram homens que, olha,
Essas pessoas estavam em uma situação difícil. Amargurados de espíritos, né? Depressivo. Pessoas depressivas. Endividados. Pessoas que estavam em aperto, em situações difíceis. Mas eles se posicionaram. Eu imagino que Davi falou assim, olha, vamos então se posicionar? Vamos. E ali, ó, dia a dia, o caráter deles foram forjados. Meus irmãos, isso não é de uma hora para outra. Mudança de vida exige tempo, claro. Você não vai também mudar de uma hora para outra. Mas você precisa querer. Senhor, eu quero. Deus, eu quero crescer na tua presença. Eu quero me tornar um valente. Deus deseja isso para todos aqui, ó. Todos. Amém? Para todas as pessoas que estão aqui, é o que Deus deseja. E também para aquelas que não estão aqui hoje. É o que Deus deseja para nós, porque Deus deseja levantar nesse local um exército de valentes dele. Pessoas que foram valentes como os valentes de Davi, serem se levantados como os valentes de Jesus nesse lugar, que vão e não se envergonham dele. Pessoas que não sejam meio termo, mas sejam pessoas firmes na presença de Deus. Isso não significa que você é uma pessoa arrogante, isso não significa que você é mais ou menos que os outros, isso significa que você nasceu de novo. Isso significa então que você é uma nova criatura, uma nova pessoa, uma pessoa que não quer mais viver segundo o mundo, mas quer viver segundo o que o Senhor deseja para você. Segundo o que o Senhor sonha para você. Você que é pai, que é mãe, eu tenho certeza que você tem muitos sonhos para os seus filhos. Vocês com certeza sonham, com certeza vocês às vezes ficam decepcionados com situações que acontecem. Fala, eu gostaria que fosse de outro jeito. Eu gostaria que tivesse diferente. Imagina Deus. Imagina Deus quando Ele olha para a nossa vida. Muitas coisas Deus olha assim, eu gostaria que tivesse diferente. Mas às vezes a gente se tarda em ser fiel ao Senhor. Nós precisamos nos levantar como um exército de Deus. Eu tenho certeza, meus irmãos, tenho certeza que não vai muito tempo e uma multidão nessa cidade, em Veracruz, nas cidades de Matelândia, Ramilândia, vai estar servindo ao Senhor. Nós não precisamos de muita gente para conquistar essas cidades, mas nós precisamos de pessoas firmes, pessoas que entendam o que é prioridade. Vamos dar um exemplo, hoje choveu, né? Você tinha toda a desculpa, falar assim, eu vou ficar em casa, né? Chuvinha boa para ficar em casa. O pastor vai entender, claro que eu vou entender, né? Você não é obrigado a estar aqui. Mas se você fosse passear, você sairia. Né? Às vezes a gente cria tantos obstáculos para buscar Deus. Já fui na igreja uma vez na semana, para que eu tenho que ir na célula? Para que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? No culto lá eu já escuto, 1 hora lá a palavra, meia hora a palavra. Mas se for para assistir um jogo, um filme, você assiste até 2, 3 de uma vez. É ou não é? Não vai dar para ir na igreja, mas alguém te chama, vamos para Cascavel então no shopping. Eu vou pagar o teu cinema. Paga a tua pipoca também e a pizza. Você fala, rapaz, eu não queria sair de casa, mas acho que eu vou. Só que a gente vai ter que ir de ônibus. Tem problema? Não, imagina, eu estou acostumado. Aí tem pessoas que se não der carona para vir na igreja, não vem. Fala, não, eu não fui na igreja, não passou ninguém me pegar. Ninguém passou a me pegar. Né? Às vezes a pessoa nem ligou para ninguém, falou, mas não passou ninguém me pegar. Por que você não vai na igreja? É muito longe. Mas se, uma vez eu perguntei para uma pessoa, eu falei assim, então se eu fazer o seguinte, está longe a igreja, está longe, eu estou muito cansada. Eu falei, olha, só que esse culto vai ser especial. Fiz uma brincadeira com a pessoa, eu falei, esse culto vai ser muito especial. Esse culto, é incrível o que eu estou falando, mas esse culto, para cada pessoa que vir, nós vamos dar R$100. Pastor, eu acho que eu vou a esse culto. Eu falei, tá vendo como você é interesseiro? Se falar que vai dar alguma coisa para você, você vai. Agora, se é para adorar a Deus, você não vai. Para ser valente, tem que ter coragem. É prioridade. É ou não é?
Quando alguém da nossa família fica doente, a gente faz de tudo. Se precisar carregar no colo. Eu me lembro uma vez que eu desmaiei, eu morava na Bolívia ainda, faz muitos anos. Desmaiei em casa, acordei no braço do meu amigo, no colo dele assim, né? Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no colo desse homem barbudo? Né? Mas correu para o hospital. Se alguém passa mal, você faz de tudo por alguém. Se precisar carregar essa pessoa nas costas até o hospital, você carrega. Coisa que nos favoreça, as coisas que a gente ganha alguma coisa por isso, a gente faz. Se falar para você precisa até Medianeira a pé, mas você vai chegar lá e vai ganhar R$1 milhão. Meu Deus, vai dar congestionamento nessa BR. Mas se falar, você vai ter que ir a pé, mas é para a igreja, não dá. E choveu, vai chover. Eu vi no prognóstico que vai chover. Vai chover semana que vem. Estou programando já. Semana que vem, pastor, já vou avisar. Não dá para ir na igreja porque está marcando chuva. Meus irmãos, é claro, né, você não é condenado por isso. Mas a gente tem que prestar atenção nessas coisas também. Eu não vou na vigília não, que eu tenho que dormir, pastor, eu trabalho cedo. Né, e aí eu conversando esse tempo atrás com uma pessoa, que a gente teve a vigília, né, ele falou assim, pastor, eu vou sim, sabe por quê? Quantas vezes eu já não fui no bailão, varei à noite, no bailão, ainda enchi a cara e no outro dia fui trabalhar. Por que eu não vou orar? Falei, opa, essa pessoa aí, que atitude boa, né? Atitude, se posicionou. Às vezes a gente vai viajar. Não, eu não consigo acordar cedo, pastor, eu queria tanto vir na quarta-feira, mas eu não consigo acordar cedo, é verdade, só tem uma dificuldade grande, eu não acordo. E se eu acordar muito cedo, eu fico cansado, meu dia não rende. Eu fico muito estressado e vira um negócio meu dia. Mas se falar assim, gente, ó, você está de férias, amanhã nós vamos ter que sair, nós vamos para a praia, nós vamos sair 3 horas da manhã. Tem problema para você? Não, estou acostumado. Se acorda ainda 2h30, faz chimarrão, café, faz lanche. Né? Chega aqui na oração, você pensa que tem café? Ninguém, acorda todo mundo na hora ali, ó, até o pastor. Acorda e chega aqui atravessado para a oração, mas chega, né? Então, gente, isso é para a gente abrir os nossos olhos. Se Deus realmente é importante na nossa vida. Se buscar Deus é realmente importante. Se a gente tem um compromisso com o reino, em ser um valente, em conquistar essa cidade para Jesus. Quando acontecer a marcha, não só para ir lá no movimento e bagunça, né? Mas ir lá realmente como uma pessoa de Deus e falar assim, olha, essa cidade pertence a Jesus. Para isso nós precisamos então renunciar ao nosso próprio eu. Nos esforçar. Buscar Deus de coração. Amar Deus de coração. Em nome de Jesus, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos estar orando. É claro que a gente se diverte buscando a Deus. É claro que a gente se alegra. É claro que nós somos abençoados. Quantas vezes o Senhor me abençoou? Eu perdi até as contas já. Quantas vezes Deus me surpreendeu? Quantas vezes Deus demonstrou amor por mim? Quantas vezes eu senti Deus cuidando de mim, da minha família? Quantas vezes isso aconteceu? Não foi nenhuma e nem duas. Mas eu não busco a Deus só por causa disso. Eu não posso buscar a Deus só por causa disso. Deus não é dono de um shopping center que eu vou lá só para me beneficiar. Eu vou lá para ser cheio do Espírito Santo. Eu vou buscar a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Eu vou buscar a Deus porque eu tenho um compromisso com Ele. Se tiver louvor, eu amo a Deus. Se não tiver louvor, eu amo do mesmo jeito. Se tiver um lugar bom para eu sentar, eu amo a Deus. Se não tiver, eu amo do mesmo jeito. Se eu tiver um guarda-chuva, se eu tiver um carro, se eu tiver uma bicicleta, eu amo a Deus do mesmo jeito. Nós precisamos ser pessoas que amem a Deus acima de qualquer coisa. Se coloque em pé neste momento, nós vamos orar. Esse é um dia de alegria para nós. Sabe por quê? Porque Deus nos escolheu como escolheu esses valentes de Davi. Pessoas que o mundo talvez fala não vai dar nada. Talvez você, nunca ninguém falou nada, mas no seu coração você achava isso. Sentia essa dificuldade, mas você se encontrou com Deus e Deus te amou.
Deus te escolheu, te separou, tem te dado dons, tem te chamado, tem te usado, tem restaurado a sua casa, a tua família, tem te dado dignidade. Hoje você é uma pessoa digna diante de Deus. Pessoas que, hoje aqui na igreja, nós estamos com pessoas que nos amam. Você vai na célula, a realidade são de pessoas que nos amam. São amigos verdadeiros, que se importam uns com os outros. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo essa terra. Deus está levantando você para fazer a diferença nessa cidade, fazer a diferença no seu trabalho, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos fazer a diferença. Deus amado, nós queremos, Senhor. Deus, nós estamos aqui hoje porque nós te amamos e nós nos posicionamos na tua presença. Deus querido, nada vai nos impedir de servir ao Senhor. A nossa religiosidade não vai impedir, a nossa tradição não vai impedir. Senhor Deus, as pessoas que estão ao nosso redor não irão impedir. Senhor Deus, o dinheiro não vai impedir, as circunstâncias não vão impedir. Deus, em nome de Jesus, nós vamos te amar acima de todas as coisas. Nós não sabemos, Senhor, quanto tempo ainda o Senhor nos dará nessa terra. Nós não sabemos, Senhor, quanto tempo ainda nós teremos aqui. Mas nós sabemos de uma coisa, Senhor, que se for 1, 10, 100 anos, nesses anos que o Senhor nos der, nós vamos te honrar, nós vamos te glorificar. E Deus nos dê força para isso. Deus, em nome de Jesus, nos direciona nisso. Nós queremos depender do Senhor nisso. Nós vamos ver essa igreja cheia. Nós vamos ver, Senhor Deus, muitas células multiplicando. Nós vamos ver, Senhor, essa cidade cheia da tua glória. Veracruz cheia da tua glória. Deus, em nome de Jesus, se for preciso fazer isso a pé, nós vamos fazer a pé. Se for, Senhor, possível nós fazermos de ônibus, vamos fazer de ônibus. Se for preciso nós fazemos isso até mesmo enfermos, nós vamos fazer, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós vamos servir ao Senhor, independente das tuas bênçãos. Nós somos o teu povo, teus filhos. Nós somos o teu exército. Nós somos o teu povo escolhido. Guarda essa palavra no teu coração, meus irmãos. Você é escolhido de Deus, escolhida do Senhor. Você é amado e amada de Deus. Deus te trouxe aqui para você ouvir isso e para você decidir hoje não abandonar Jesus, jamais. Deus, em nome de Jesus, esse culto é para a tua honra e glória. Aqui quem está falando é o pastor Fernando, da Igreja Metodista. Eu quero perguntar para você, essa palavra tocou seu coração? Abençoou a sua vida? Gerou em você um desejo de mudança? Você pode receber muito mais de Deus sobre a sua vida. Estamos esperando você em nosso culto todos os domingos às 7h30 da noite. Você também pode participar de uma de nossas células. Células são reuniões que acontecem nas casas, onde estudamos a palavra de Deus, onde nós oramos uns pelos outros, onde desenvolvemos boas amizades, comemos juntos, nos alegramos e formamos uma família. A célula é um lugar de cura, de crescimento, de transformação, é um lugar de milagres. Nós ficaremos muito felizes e você será muito bem recebido em qualquer uma dessas células. Para que você saiba quais são os endereços onde esses grupos se reúnem, basta você nos ligar no código 45 3266 1007 ou então no 9124 5769 ou também pela internet na nossa página web metodistacelazul.blogspot.com e pelo Facebook, basta nos procurar como Igreja Metodista em Céu Azul. Não perca mais tempo na sua vida, não perca tempo de escrever uma nova história. Se entregue para Jesus ainda hoje. Entre em contato conosco e vamos ajudar você a crescer espiritualmente, ter sua família restaurada, sua vida transformada e o brilho de Jesus em seus olhos. Essa é a nossa missão e pode ser a sua também. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. E lembre-se, Deus te escolheu para ser uma bênção e Ele quer restaurar a sua vida. Igreja Metodista,
uma família apaixonada por Jesus. Vem ser um discípulo de Cristo, você também. De Jesus, para a glória de Deus Pai, uma família servindo em amor.